Oi, bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. No vídeo de hoje nós vamos ver o devocional do capítulo 18 de Gênesis e nós vamos ver algumas lições que nós podemos aprender com esse capítulo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, porque quando você faz essas coisas você ajuda o canal a crescer e assim mais pessoas podem ter acesso a mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. Então vamos lá, você vai dar aí uma pausa no seu vídeo, vai fazer a leitura do capítulo 18 e também fazer a sua oração, e depois você volta e a gente vê aqui algumas lições que nós podemos aprender com esse capítulo. E a primeira lição que nós podemos aprender é sobre serviço. Nós vemos aqui no capítulo 18 de Gênesis como Abraão ele agiu como um servo. Abraão ele atendeu os homens que foram visitá-los e ele agiu como um servo, mesmo ele tendo muitos servos. E nós vimos aqui que Abraão tinha muitos servos. Nós vemos uma passagem onde Ló foi levado cativo por alguns reis, numa batalha que teve lá entre Sodoma e Gomorra e alguns outros reinos, na guerra de 5 reis contra 4. E aí nós vemos que Ló foi levado cativo. E Abraão, quando soube disso, juntou os servos de sua casa e foi atrás de Ló e venceu aqueles reis e trouxe Ló de volta e todas as pessoas que tinham sido levados cativos e todas as coisas que tinham sido levadas como despojo de guerra por aqueles reis. Então nós vemos que Abraão tinha muitos servos a ponto de ter o seu próprio exército. Mas quando esses homens chegam na casa de Abraão, Abraão não delega a responsabilidade de servir esses homens aos seus servos, mas ele mesmo vai lá e faz. Abraão chama Sara e pede para ela preparar comida para esses homens. Ele serve aos homens, ele fica em pé enquanto os homens comem. Então ele se comportou como um servo ali. E isso nos mostra o caráter de Abraão. E é um exemplo para nós, porque nós também devemos nos comportar como os servos. Jesus, quando veio para a terra, o Senhor dos Senhores, ele foi o maior servo de todos. E ele disse, como eu fiz, vão lá vocês e façam também. Então nós devemos ser servos dos nossos irmãos, servos uns dos outros. Eu sei que é muito difícil você ser servo de alguém que não reconhece o que você faz, você ser servo de alguém que te distrata, você ser servo de alguém que é arrogante, que é prepotente, que é orgulhoso. É muito difícil ser servo desse jeito. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar uns aos outros e servir uns aos outros. O errado na situação não é você que está servindo com amor e dedicação. O errado na situação é aquela pessoa que não está sabendo lhe agradecer da forma certa. Então não desista de agir como Jesus, mesmo quando as pessoas não reconhecerem aquilo que você está fazendo. O próprio Jesus não foi reconhecido quando esteve aqui na terra. O maior servo de todos, ele não foi reconhecido, mas foi levado para a cruz. Então, o que Jesus nos diz? Se eu, sendo o Senhor da casa, fui chamado de Beelzebul, vocês que são os servos não podem esperar coisa melhor. Vocês serão tratados ainda muito pior. Então não deixe de ser servo, de se comportar como Jesus se comportou, amando os outros, tratando bem os outros, orando pelos outros, só porque as pessoas não agem da mesma forma como você. A Bíblia nos diz que não devolvam mal com o mal, mas devolvam mal com o bem. Porque do Senhor é a justiça e do Senhor é a vingança. Então nós devemos esperar no Senhor para Ele agir e fazer essas coisas. Nós devemos nos comportar como Jesus viveu, sendo servo. A segunda lição que nós podemos aprender nesse capítulo aqui é sobre ceticismo versus a fidelidade de Deus. O anjo diz que na próxima primavera, algumas passagens nos mostram que era primavera, e ele diz, na próxima primavera eu vou voltar e Sara vai ter um filho. E Sara ouve isso e ela ri, porque ela vê as circunstâncias e ela pensa, será? Eu não consigo ter filhos, e mesmo assim eu já passei da época de ter filhos. Será que mesmo na idade que eu sou idosa, meu marido é idoso, mesmo assim, será que Deus vai me dar esse prazer, essa alegria de ser mãe, mesmo nessa idade? E ela ri, e o anjo pergunta, por que você riu? E ela diz, eu não ri. Mas sim, ela riu, porque o Senhor, ele enxerga todas as coisas. Nós sabemos que Deus vê todas as coisas. E ele viu que ela riu. Muitas vezes nós somos levados a, pela carne, duvidar daquilo que Deus nos promete.
Mas se Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Como nós podemos duvidar daquele que fez inúmeras promessas na Bíblia, e nós vemos que todas essas promessas se cumpriram, e as que não se cumpriram é porque simplesmente não chegou a época de se cumprir ainda, porque tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa ainda para se cumprir. Mas todas as que deveriam já ter se cumprido nessa época que nós estamos hoje, todas elas se cumpriram. Em nenhuma promessa ele falhou. Então por que ele falharia hoje? Ele mesmo diz que ele não pode mentir. Ele não é homem para que minta. Ele não é um homem para que prometa e não cumpra as suas promessas. Ele vai cumprir as suas promessas. Mesmo quando nós não somos fiéis a ele, mesmo quando nós desobedecemos, nós pecamos, mesmo assim, ele permanece fiel. E a terceira lição que nós podemos ver aqui é sobre relacionamento com Deus. O relacionamento de Abraão com Deus era um relacionamento tão íntimo. Abraão tinha tanta intimidade com Deus a ponto de perguntar coisas a Deus. E mais ainda, a ponto de Deus responder. E mais ainda, a ponto de Deus revelar os seus planos a Abraão. Deus diz, será que eu esconderei de Abraão alguma coisa que eu vou fazer? Ele vai ser o pai de uma grande nação. Ele vai ter que ensinar para os seus filhos sobre o meu amor e sobre a minha justiça. Então eu não vou esconder as coisas dele. Eu vou mostrar o que eu vou fazer para que ele possa aprender mais ainda sobre o meu amor e sobre a minha justiça. E ensine a sua descendência, aos seus filhos, e eles possam passar essas lições de um para o outro, de geração a geração. Então Deus vai e revela os seus planos a Abraão. Olha que ponto de intimidade que os dois tinham um com o outro. A ponto de mesmo Abraão reconhecendo quem era. Abraão reconheceu que ele era pó e barro. E ele disse, Senhor, me perdoe por mais uma vez estar aqui lhe perguntando. Eu sei que eu sou pó e barro. Como se ele dissesse, Senhor, eu sei que eu não devo te perguntar nada. Eu não tenho que te questionar nada e o Senhor não tem que me responder. Porque eu reconheço a minha posição diante do Senhor. Eu sei quem o Senhor é e eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não tenho que perguntar nada para o Senhor. E se eu perguntar, eu sei que o Senhor não tem que me responder. Mas mesmo assim, deixa eu lhe perguntar. Olha o tamanho da intimidade desse homem. E mesmo assim, com essa intimidade, a ponto de ele ser ousado, mesmo assim ele também reconheceu o seu lugar. Então, se nós tivermos intimidade com Deus, nós podemos perguntar coisas a Deus e pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele pode nos responder. E isso é pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque ele não tem obrigação de nos responder. Mas ele nos responde por seu amor e misericórdia. Agora, nós primeiro temos que sempre fazer como Abraão, nos lembrar a nossa posição diante de Deus. Nós não temos direito de cobrar nada de Deus. Deus não tem a obrigação de fazer nada por nós. Nós temos que reconhecer a nossa posição. Nós somos o pó e o barro, e Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Criador de todas as coisas. Quem somos nós diante da presença de Deus? A segunda coisa que nós não podemos nos esquecer é que Deus não é obrigado a nos dar nada. Se Ele nos dá, é por causa do seu amor e da sua misericórdia. Então, muitas vezes você vai perguntar alguma coisa para Deus e Deus vai te responder com um não. Ou Deus não vai te responder da forma que você estava querendo. Muitas vezes você vai pedir alguma coisa a Deus e Deus não vai te dar. Ou muitas vezes Ele vai te dar de uma forma diferente daquela que você pediu. Então nós devemos sempre nos lembrar dessas duas coisas, reconhecer o nosso papel e saber que Deus não vai fazer da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele quer, porque Ele tem planos maiores, os planos dele são mais altos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então ele sabe de coisas que nós não sabemos. A quarta lição que nós podemos aprender aqui é sobre intercessão. Abraão nos ensina sobre intercessão. Ele se lembrou do seu sobrinho, mais na frente nós vamos ver que Ló foi salvo, porque Deus se lembrou do pedido de Abraão. Deus sabia que Abraão estava no fundo, intercedendo por Ló e pela família de Ló. E aí nós vemos que Abraão chega para Deus e diz, Senhor, eu sei que eu sou pó, eu sou barro, eu sei que eu não tenho o direito de perguntar nada, o Senhor não tem a obrigação de me responder, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se eu tiver tantas pessoas naquele lugar que são justas, que te servem, que te obedecem, mesmo se o Senhor vai destruir aquela cidade inteira, com essas pessoas dentro, o Senhor vai destruir elas junto, e aí o Senhor diz, não, por amor a esses eu não destruirei.
E aí Abraão vai diminuindo o número, ele vai diminuindo, até que ele chega num número bem pequeno. E o Senhor diz, não, por amor a esses, eu não destruirei. E mesmo assim o Senhor destruiu. Será que é porque o Senhor mentiu para Abraão? Não, mas é porque nem mesmo aquele pequeno número que Abraão perguntou não tinha de justos naquela cidade. E com isso nós aprendemos a quinta lição do nosso devocional de hoje, a lição sobre a misericórdia e a justiça de Deus. Deus, ele disse, se tivesse tantos justos naquela cidade, eu não destruiria a cidade por amor aos justos. Não por amor à cidade, não por amor às outras pessoas, mas por amor a eles, eu não destruiria a cidade. E por que Deus destruiu? Porque nem esses não tinham lá na cidade. Então ele diz, olha, o pecado de Sodoma e de Gomorra são tão altos, o pecado é tanto, eles estão fazendo coisas tão horríveis, e isso chegou aos meus ouvidos, e hoje chegou o dia do julgamento deles. Chegou o dia de eu derramar a minha justiça. Porque ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é justiça. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. E o único que ele salvou ali daquela cidade inteira foi Ló e a sua mulher e as suas duas filhas. E mais pra frente nós vemos que a mulher de Ló saiu da cidade, mas a cidade estava dentro do coração dela, ela sentiu falta da cidade, e mesmo ela também foi destruída junto com a cidade, só sobrou Ló e suas duas filhas. Mas nós vemos aqui também nessa passagem sobre o amor e sobre a justiça de Deus. Lamentações 3, 22, 23 vem nos dizer que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. É porque Ele nos ama. Se todo dia nós acordamos de manhã, é simplesmente porque Deus nos ama e não porque nós merecemos. O que nós merecemos é que Deus derrame sobre nós a sua justiça. Porque a Bíblia nos diz que pecado é quebrar a lei de Deus. E nós quebramos a lei de Deus. A Bíblia também nos diz que se você quebrar uma lei das mais de 600 leis, você é culpado de quebrar todas as leis. E se você quebrou a lei, você pecou. Já que você pecou, a consequência sobre isso, a sua recompensa, é a morte. Nós merecemos a morte. Nós não merecemos a vida eterna. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos sua graça. Porque nós pecamos contra Deus. Nós deveríamos sofrer com a ira da justiça de Deus. Mas Deus derrama sobre nós o seu amor e a sua misericórdia. Por quê? Deus também foi injusto? Porque há uma passagem que diz que Deus não suporta que o justo seja condenado e o ímpio seja liberto, seja livre. Né? Deus não suporta isso. Então por que nós, sendo pecadores, mesmo assim Deus derrama sobre nós seu amor, sua graça, sua misericórdia e não a sua ira? Será que ele está sendo injusto? Tratando o culpado como se fosse inocente? Não. Ele pegou a nossa culpa e colocou em cima de Jesus. E Jesus pagou por livre e espontânea vontade a nossa culpa. Ele pagou pelo nosso pecado no nosso lugar. Ele tomou sobre ele o nosso castigo. E por isso hoje nós recebemos perdão e graça de Deus por causa da justiça de Jesus. Não é a nossa justiça. Do jeito que o nosso pecado foi colocado sobre Jesus, assim Deus olha para nós e não derrama sobre nós a sua ira, porque ele vê a justiça de Jesus sobre nós. Nós somos justificados por causa da justiça de Jesus e não por causa da nossa própria justiça. Então, se hoje Deus não nos destrói com a ira da sua justiça que nós merecemos, é por causa do seu amor e da sua graça, porque ele olha para nós e vê sobre nós a justiça do seu Filho, que levou os nossos pecados no nosso lugar. É muito lindo quando nós vemos a lição sobre o amor, sobre a graça de Deus, sobre a justiça, sobre aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E essa passagem também nos ensina um pouco sobre isso. Então esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que ele tenha lhe abençoado, que ele tenha lhe edificado, que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. E antes da gente terminar, se você ainda não curtiu o vídeo, eu gostaria de pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque aí você ajuda o canal a crescer e mais pessoas têm acesso a mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.